E se eu te dissesse que Jesus ensinou um conhecimento secreto que poderia libertá-lo instantaneamente do controle invisível que governa sua vida? Você está prestes a descobrir algo que bilhões de pessoas fazem todos os dias sem saber o que estão invocando. Algo tão poderoso que foi deliberadamente apagado da história oficial. Algo que faz entidades arcônticas entrarem em pânico. Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali encontrou 13 livros enterrados há 1.600 anos, próximo a Nag Hammadi. Dentro deles, as palavras reais de Jesus Cristo, não filtradas, não editadas, não controladas pela instituição que você conhece. E a primeira linha traduzida foi esta: essas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu. Por que essas palavras foram enterradas? Por que a igreja primitiva tentou destruí-las? Por que bilhões de pessoas nunca ouviram falar do chamado da mônada? Nos próximos 30 minutos, você vai entender o que é a mônada e por que ela é a sua conexão direta com a fonte. Quem são os arcontes e como eles controlam sua energia vital? Como Jesus ensinou a quebrar esse controle. E as 5 práticas que eles não querem que você conheça. Mas primeiro, você precisa entender algo perturbador. Você já parou para pensar por que o cristianismo institucional foca obsessivamente no sofrimento? Por que a crucificação é o símbolo central? Por que a dor, a culpa, o sacrifício são repetidos infinitamente? Deixe-me mostrar algo. No século IV, quando o imperador Constantino converteu o Império Romano ao cristianismo, algo estranho aconteceu. Os bispos cristãos, agora no poder, iniciaram uma campanha massiva contra heresias. Documentos foram queimados, evangelhos foram banidos, ensinamentos foram apagados. O bispo Atanásio de Alexandria, em 367 d.C., condenou oficialmente o uso de versões não canônicas dos evangelhos. Foi nessa época que um monge do mosteiro de São Pacômio pegou os livros proibidos e os enterrou no deserto. Por 1.600 anos, esses textos ficaram ocultos. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram finalmente traduzidos, os estudiosos ficaram chocados. Elaine Pagels, professora de História da Religião em Princeton, documentou: o Jesus desses textos não prega sofrimento, não prega submissão, não prega que você precisa de intermediários para alcançar Deus. Ele ensina o oposto. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se manifestarem aquilo que tem em si, isso que manifestarem o salvará. Se não manifestarem o que tem em si, isso que não manifestarem os destruirá. Espere, o que está dentro de você pode te salvar? Sem igreja, sem ritual, sem autoridade externa? E aqui fica perturbador. Nos textos gnósticos descobertos, Jesus explica que o mundo material foi criado por um demiurgo, um Deus inferior, ignorante, que acredita ser o Deus Supremo. Esse demiurgo e seus arcontes, governantes arcônticos, criaram a realidade física como uma prisão para capturar centelhas divinas, sua essência espiritual, e mantê-la presa em ciclos de sofrimento, reencarnação e ignorância. Pense nisso. Se você é uma faísca do divino aprisionada na matéria, qual seria o método de controle perfeito? Fazê-lo adorar o próprio sistema de prisão. Fazê-lo celebrar o sofrimento como purificador. Fazê-lo buscar salvação através de autoridades externas que servem os próprios controladores. Coincidência? Não existe coincidência. Mas então, o que Jesus realmente veio ensinar? Vamos ao coração da questão. A mônada. A palavra vem do grego monás, que significa unidade. Nos textos gnósticos, a mônada é descrita como o uno, a profundidade conhecida como bitos, o ser supremo, a fonte primal do pleroma, a região de luz, o Pai inefável. É o verdadeiro Deus,
não o Deus do Antigo Testamento, que os gnósticos identificavam como o demiurgo, mas a fonte transcendente de toda a existência. E aqui está o segredo que te apagaram. Você carrega uma centelha dessa mônada. Você é uma emanação direta da fonte, não uma criação subordinada, não um ser caído que precisa se arrastar em culpa, uma mônada individualizada, uma faísca de Deus operando na forma humana. O termo aparece em Platão, nos pitagóricos, em Giordano Bruno, em Leibniz, sempre significando a substância simples e indivisível que compõe o universo. Monoímos, um gnóstico do século Sun, descreveu a mônada como não composta e indivisível, mas também composta e divisível, abrangendo tudo. Você está começando a entender? A mônada é, simultaneamente, a totalidade do divino e a individualidade de cada ser consciente. Você é, ao mesmo tempo, uno com a fonte e uma expressão única dela. Mas se você é divino, por que não sente isso? Por causa dos arcontes. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como seres que governam as 7 esferas celestiais, associados aos 7 planetas conhecidos na antiguidade. Yaldabaoth, ligado a Saturno, é o chefe com cara de leão. Depois vem Ial, associado a Júpiter, Sabaoth, ligado a Marte, Adonaios ao Sol, Astafaios a Vênus, Elaios a Mercúrio e Oraios a Lua. Qual é a função deles? Impedir que as almas escapem do reino material. Como fazem isso? Primeiro, através do controle mental. Alimentam medo, desejo, ignorância. Segundo, pelos ciclos de reencarnação. Mantém você preso em loops de nascimento, morte e sofrimento. Terceiro, pela colheita energética. Alimentam-se de emoções negativas, raiva, tristeza, terror. E quarto, pela manipulação religiosa. Ensinam adoração a eles, disfarçados de deuses, em vez da mônada verdadeira. John Lash, estudioso moderno do gnosticismo, reinterpreta os arcontes como possíveis entidades não físicas ou até extraterrestres que manipulam a humanidade. Matrix, o filme, apresenta exatamente essa cosmologia gnóstica. A realidade percebida é uma ilusão criada por forças opressoras invisíveis. Mas aqui está o que importa. Simbólico ou literal, os arcontes representam sistemas de controle que te impedem de acessar teu poder monádico. Pense em rituais religiosos sincronizados globalmente. Milhões de pessoas rezando simultaneamente. Bilhões assistindo eventos traumáticos, guerras, tragédias. Massas focadas em medo, culpa, submissão. Isso não é adoração à fonte, é geração coletiva de energia emocional. Direcionada para onde? E se os rituais religiosos tradicionais forem, na verdade, mecanismos de alimentação arcôntica? Vamos explorar as consequências disso. Vamos aos números. 2,4 bilhões de cristãos no mundo praticam rituais focados em sofrimento, sacrifício e submissão. Estudos da University of Pennsylvania, de 2001, mostram que práticas religiosas tradicionais ativam áreas cerebrais ligadas à submissão a autoridades externas. O Journal of Cognitive Neuroscience, em 2004, revelou que meditação focada aumenta a atividade no córtex pré-frontal, área da autonomia e tomada de decisão. Mas espere. Quando você pratica conexão direta com a fonte, como Jesus ensinou nos textos gnósticos, seu cérebro literalmente muda. Aumento do hipocampo, memória, aprendizado, redução da amígdala, medo, ansiedade, fortalecimento do córtex pré-frontal, soberania pessoal, diminuição da Default Mode Network, mente errante, ruminação. Você se torna menos controlável, mais soberano, mais conectado à mônada. Pesquisas da Harvard Medical School, conduzidas por Lazar e equipe em 2005, demonstraram que meditadores experientes têm espessura maior nas regiões cerebrais ligadas à atenção sustentada. A revista Frontiers in Human Neuroscience publicou:
A meditação altera a forma como o cérebro processa emoções, permitindo maior consciência, sem reatividade excessiva. Tradução: você para de ser um reator emocional, manipulável pelos arcontes, e se torna um observador consciente, conectado à mônada. Os arcontes operam através de ciclos. Primeiro, o trauma inicial. Infância, sociedade, religião te ensinam que você é pecador, insuficiente, caído. Segundo, a busca externa. Você busca salvação fora de si. Autoridades, rituais, instituições. Terceiro, o reforço do trauma. Cada falha é prova da sua natureza caída. Quarto, a colheita energética. Sua culpa, medo, vergonha alimentam as entidades controladoras. E quinto, a repetição do ciclo. Você nunca escapa, apenas aprofunda a prisão. Mas Jesus, nos textos gnósticos, ensina algo radicalmente diferente. O reino de Deus está dentro de você, não em templos, não em rituais, não em autoridades. Dentro, na sua mônada, na sua centelha divina. Quando você reconhece isso, o sistema de controle entra em colapso. Você para de buscar fora, para de se submeter, para de alimentar o sistema com sua energia vital, e os arcontes entram em pânico. Mas como exatamente você ativa a conexão monádica? Antes de responder, você precisa entender quem realmente se beneficia do seu aprisionamento. Vamos conectar os pontos. Quem se beneficia? Nível 1. Instituições religiosas, bilhões em doações, controle político, influência social. Nível 2. Sistemas de governança. Populações submissas são mais fáceis de controlar. Nível 3. Estruturas econômicas. Trabalhadores que acreditam em sofrer nesta vida para ganhar a próxima. Não se rebelam contra a exploração. Nível 4. Entidades arcônticas. Alimentam-se da energia emocional negativa gerada em massa. O verdadeiro poder nunca é visível. Pense, concílios religiosos que decidiram quais evangelhos eram aceitáveis. Ordens esotéricas que preservam conhecimento gnóstico em sociedades secretas. Estruturas hierárquicas que sempre colocam intermediários entre você e o divino. Por quê? Porque um humano que sabe que é uma mônada individualizada não pode ser controlado. Como o sistema se mantém? Primeiro, educação desde a infância. Ensina submissão, não soberania. Segundo, cultura do medo. Ameaças de danação eterna, karma ruim, castigo divino. Terceiro, fragmentação da verdade. Espalha o conhecimento verdadeiro em 1000 pedaços para que ninguém veja o quadro completo. E quarto, ridicularização. Qualquer menção de gnose, arcontes, controle espiritual é imediatamente rotulada como conspiração. Isso não é teoria, é história. 367 d.C. Atanásio condena evangelhos gnósticos. 325 d.C. Concílio de Niceia estabelece doutrina oficial. 1231 d.C. Inquisição criada para destruir hereges, frequentemente gnósticos, cátaros. 1945, descoberta de Nag Hammadi prova que ensinamentos alternativos de Jesus existiram e foram suprimidos. Vamos à etimologia. Arconte vem do grego archon, governante, magistrado, auto-oficial. No contexto político grego, eram os líderes das cidades-estado. No gnosticismo, são os governantes cósmicos que impedem a ascensão espiritual. Veja a conexão. Governança externa, autoridade imposta, controle hierárquico. E mônada, do grego monás, unidade, singularidade, fonte indivisível. Representa autonomia, soberania, conexão direta. As próprias palavras revelam a batalha. Controle externo versus poder interior. Agora você vê. Não é sobre religião versus ciência, não é sobre crença versus ceticismo, é sobre sistemas de controle que querem manter você desconectado da sua própria divindade. E Jesus, o Jesus real dos manuscritos gnósticos, veio ensinar como quebrar esse controle. Então,
Como você faz isso? Jesus ensinou nos textos de Nag Hammadi que a libertação vem através da gnose, conhecimento direto do divino, não conhecimento intelectual, não crença cega, experiência direta da sua natureza monádica. Aqui estão as 5 práticas do chamado da mônada. Prática número 1, reconhecimento da centelha divina. Todos os dias, ao acordar, afirme: eu sou uma emanação da mônada. Eu carrego a luz da fonte. Não há autoridade acima da minha conexão direta com o divino. Isso quebra a programação de submissão externa. Prática número 2, meditação de conexão monádica. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Visualize uma esfera de luz dourada no centro do seu peito, sua centelha monádica. Permita que ela se expanda até preencher todo o seu corpo, depois sua sala, depois o planeta, depois o universo. Sinta que você e a fonte são um. Estudos em neurociência mostram que essa prática literalmente reconecta circuitos neurais, aumentando soberania pessoal. Prática número 3. Recusa consciente da alimentação arcôntica. Arcontes se alimentam de emoções negativas. Quando sentir medo, raiva ou culpa, pause. Pergunte-se: isso é meu ou estou sendo induzido a sentir isso? Respire fundo 3 vezes. Visualize a emoção saindo como fumaça escura. Você acabou de cortar a fonte de alimento dos controladores. Prática número 4. Busca da gnose, através da investigação. Não aceite nenhuma autoridade externa sem questionar. Leia os textos gnósticos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Apócrifo de João. Investigue, questione, experimente por si mesmo. A gnose não é crença, é experiência direta. Prática número 5, manifestação monádica. Lembra da citação? Se manifestarem aquilo que têm em si, isso que manifestarem os salvará. Expresse sua divindade no mundo. Crie, ame, transcenda. Não esconda sua luz por medo de julgamento. Quando você manifesta a mônada, os arcontes não têm poder sobre você. Você não é mais um pecador buscando salvação, um ser inferior precisando de intermediários, uma vítima do destino arcôntico. Você é uma mônada individualizada, uma centelha divina em forma humana, um soberano espiritual conectado diretamente à fonte. Aqui está o seu ritual de ativação. Hoje à noite, antes de dormir, fale em voz alta: eu reconheço a mônada em mim. Eu corto todos os laços com sistemas de controle arcônticos. Eu reclamo minha soberania espiritual. Eu sou a luz. Eu sou uno com a fonte. Repita por 7 noites consecutivas. Observe as mudanças na sua percepção, nos seus sonhos, na sua energia. Isso é apenas o começo. Nos próximos vídeos vamos explorar os 7 arcontes individualmente e como neutralizar cada um. As práticas avançadas dos gnósticos setianos. Como Maria Madalena ensinou o mistério da câmara nupcial, o significado oculto do batismo de fogo e muito mais. Mas você precisa agir agora. Quanto mais tempo você permanece desconectado da mônada, mais energia você alimenta os controladores. Compartilhe este vídeo. Muitos precisam ouvir isso. Comente: eu sou filho de Deus. Se você está pronto para reclamar sua soberania, inscreva-se para as próximas revelações. E lembre-se, Jesus veio te libertar. Ele veio te lembrar que você é livre, porque você sempre foi divino. A verdade oculta que os arcontes não querem que você saiba é esta: você é a parte de Deus, você é a luz, você é livre.